Boa tarde a todos e bem-vindos a mais um ASLab. Como muitos sabem, o ASLab é um seminário mensal organizado pela Rede de Investigação em Azulejo do Artis, Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em parceria com o Museu Nacional do Azulejo. Eu chamo-me Rosário Salema de Carvalho, sou investigadora e coordenadora do ASE e estarei a moderar esta sessão que tem como convidados os arqueólogos Vítor Filipe e Anabela Castro, a quem agradeço muito, desde já, a participação neste ASLab. Apesar de ter dois autores, a apresentação será conduzida por Vítor Filipe, que é licenciado em Arqueologia e História, mestre em Pré-História e Arqueologia e doutorado em Arqueologia, sempre pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Atualmente é arqueólogo do município de Torres Novas e investigador integrado da UNIARC, Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa. O seu percurso na área da arqueologia conta já com cerca de 23 anos de trabalho, um pouco por todo o país, mas centrado sobretudo na cidade de Lisboa, onde foi responsável por diversas intervenções arqueológicas. Hoje vai-nos falar sobre três dessas intervenções no Campo das Cebolas, na antiga igreja de Santo André e no Largo do Contador Mor. A Anabela Castro é arqueóloga e antropóloga. Na verdade, é licenciada em Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e mestre em Antropologia pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Tem coordenado diversas intervenções arqueológicas, também em Lisboa, e, tal como o Vítor Filipe, é autora de vários artigos científicos e foi ainda comissária de uma exposição no Museu Nacional do Azulejo sobre um contexto de produção oleira escavado na Moraria. Integra a UNIARC e o ISCSP, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, sendo arqueóloga independente. Enfim, uma vez apresentados os convidados de hoje e sem mais demoras, eu passo desde já a palavra ao Vítor, a quem volto a agradecer, tal como a Anabela, que está aqui na assistência, a disponibilidade para estarem aqui hoje connosco. Olá a todos, boa tarde. Gostaria de começar por agradecer naturalmente à Rosário de Carvalho pelo convite para aqui fazer esta comunicação e ao Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras, de Lisboa, bem como à pessoa que no fundo estabeleceu esta ponte entre nós, que foi o Alexandre Paes, nosso colega e amigo, que tanto nos tem ajudado sempre que temos alguma dúvida relativamente às leis que nos vão surgindo nas várias intervenções que vamos fazendo. Nós hoje vamos falar-vos sobre três intervenções que fizemos em Lisboa, tentando, enfim, não focar só nos azulejos, fazer no fundo uma apresentação geral de cada um desses sítios, das intervenções, focando enfim, na questão dos azulejos hispano-árabes, sobretudo, e na importância que eles têm para nós, arqueólogos, no estudo dos contextos arqueológicos, sobretudo na datação, mas também nos contras e em alguns pequenos problemas que por vezes surgem com esses azulejos, uma vez que eles foram continuamente reutilizados em vários contextos, sendo que nestes que nós vamos apresentar isso se observou. Portanto, nós vamos falar de uma intervenção que se realizou no Campo das Cebolas, outra na Igreja de Santo André, na antiga Igreja de Santo André, que já praticamente não existe, pelo menos não enquanto igreja, e também numa intervenção no Largo do Contador Mor. Relativamente começando de sul para norte, relativamente à intervenção do Campo das Cebolas, o sítio localiza-se no Centro Histórico da cidade de Lisboa, no sopé da colina, bastante próximo da margem do Tejo, sendo que, por exemplo, em época romana, a margem do Tejo chegaria ali àquele edifício, portanto, à Cerca Velha, e o edifício no fundo, acoplou-se, implantou-se em cima da antiga muralha de Lisboa, de raiz romana. São conhecidos diversos vestígios arqueológicos nas proximidades, entre os quais os armazéns de Sommer, a Casa dos Bicos, os claustros da Sé Catedral de Lisboa, o Palácio Marquês de Angeja, etc.
O projeto enquadrou-se, ou a intervenção enquadrou-se na minimização de impacto sobre o património cultural, portanto, de um projeto de alteração e ampliação de um conjunto de edifícios que dá não só para o Campo das Flores, como também para o Largo do Marquês do Lavradio. Esse projeto contemplava diversos trabalhos de escavação, com afetação do subsolo e, portanto, era necessário a intervenção arqueológica sempre. Foi realizada a fase diagnóstica em 2020, em que efetuámos 11 sondagens arqueológicas de subsolo e 11 parietais, uma vez que neste sítio existiram palácios, ou um palácio continuamente remodelado ao longo do tempo, e era importante perceber se existiam ou não reminiscências dessas edificações nas paredes, conservadas ainda nas paredes do palácio. Foram documentados vestígios de estruturas e contextos arqueológicos atribuíveis à época romana, moderna e contemporânea, tanto a nível de subsolo como a nível parietal, embora neste caso, neste sítio, sobretudo a nível de subsolo. Desde logo, enfim, um troço da cerca velha. E importantes pré-existências relacionadas com o palácio que existia naquele local, cujos vestígios remontavam aos séculos XV e XVI. Aqui são as plantas só para terem uma noção da localização e da implantação das intervenções. Nós, deste lado, do lado direito, temos o Campo das Flores e em cima o Largo do Marquês de Lavradio. Esta planta corresponde a uma cave que existe no local, uma cave já antiga, feita enfim, há muitos anos, onde efetuámos também uma pequena sondagem, mas que estava já no estado rochoso e, portanto, não teve qualquer dano. Na planta do resto de chão, correspondente ao Campo das Flores, nós efetuámos diversas sondagens, algumas delas com alargamento, por exemplo, neste caso aqui da sondagem 5. Efetuámos também sondagens aqui deste lado, e os traços azuis correspondem aos locais onde fizemos sondagens parietais. Fizemos também sondagens parietais no primeiro andar, virado ao Campo das Cebolas, assinaladas aqui e aqui, e também no terreno do edifício. Esta parede que vem aqui grossa corresponde, enfim, já o Vieira da Silva tinha proposto isso e nós confirmámos com a nossa intervenção ao alinhamento da cerca velha, sendo que ao nível do primeiro andar ela já não se conserva. As sondagens parietais que nós fizemos confirmaram que eram já, enfim, aparelhos posteriores. No resto de chão, aí sim, nesta sondagem aqui, na 5 e nesta, foi possível identificar vestígios ainda da muralha, embora bastante destruídos, a cota positiva. Portanto, vamos então para o resto de chão do lado do Largo do Marquês de Lavradio, onde fizemos também diversas intervenções aqui, aqui e aqui, aqui, aqui e aqui, sempre subsolo e na zona em que tem o traço azul, sondagens parietais. Começando por ordem cronológica, no que se refere à época romana, nós detectámos na sondagem 2, que é esta aqui, alguns depósitos de época romana, datados do século II, embora com bastantes materiais residuais de épocas anteriores, nomeadamente a Idade do Ferro, de época republicana e alta imperial. Mas, enfim, apenas depósitos preenchendo os interstícios do substrato margoso. Ainda de época romana, como eu já vos referi, detectámos vestígios da muralha de Cerca Velha, que corresponde, no fundo, a estes 3 telhados que aqui vêm, e é esta linha daqui para baixo, sendo que aqui ela está completamente ruída, digamos assim, e, portanto, nós aqui tudo que estamos a ver não é o paramento da muralha, mas sim o miolo da muralha, né? O sítio, o interface onde ela foi rasgada. Na sondagem 5, fizemos o tal alargamento, nós conseguimos detectá-la no subsolo, a muralha, sendo que a sua espessura é de cerca de 5 metros, ultrapassa um pouco os 5 metros. Nós apenas escavámos, enfim, uma sondagem relativamente estreita, na zona do paramento da muralha. Não foi possível
já aquilo que era parte do paramento, uma vez que esse imensas foi rasgada uma abertura para fazer uma entrada ao palácio, que é aqui, no fundo aqui é uma... E ali estão a ver já o miolo da muralha. O alinhamento da muralha é este, sendo que aqui deste lado direito, não sei se conseguem ver o cursor, mas está o paramento identificado na sondagem parietal. Relativamente à época moderna, as evidências atribuídas às diferentes fases do antigo palácio ali existente foram registadas, algumas, sobretudo na sondagem 9 e no envolvente da área que foi alargada. Desde logo, e praticamente à superfície, nós identificámos aquilo que se vê aqui, que é um lajeado do século XVII, aparentemente do século XVII, estava em muito mau estado de conservação. Nós fizemos inicialmente esta sondagem, depois alargámos, e aquilo que se consegue ver são as lajes em muito mau estado e em alguns locais elas já não existem. Nesta zona que nós afundámos já não existia lajeado, existia já só apenas a argamassa onde foi assente esse lajeado, e esta estrutura que vem aqui grande corresponde a um alicerce de época posterior que rasgou e cortou esse lajeado. Sob o lajeado, na tal zona em que nós conseguimos afundar, foram recuperados diversos fragmentos de azulejos hispano-árabes, de corda seca, dispersos pelo depósito, portanto, em descontextualizados, datáveis, grosso modo, do século XV e do século XVI. O contexto onde foram recuperados esses materiais data de finais do século XVI ou mesmo já inícios do século XVII, e relaciona-se com uma importante remodelação do palácio, que integrou novas construções, nas novas construções, diversos elementos construtivos e decorativos da fase anterior. Sob esse contexto, onde foram recuperados aqueles materiais que vos mostrei aqui, foi documentado, um pouco mais à frente, um pavimento de tijoleira, em muito mau estado de conservação, desde logo apenas conservado neste espaço muito circunscrito. Ele foi cortado deste lado por uma estrutura, pelo local embasamento que se viu há bocado, o alicerce, aqui por um outro. Aqui ele estava abatido enfim, por questões relacionadas com águas subterrâneas. Aqui estava cortado e, portanto, o estado de conservação não era excepcional. O que este pavimento tem de muito interessante, para além de ser mais antigo que o contexto de que referi há pouco, era o facto de ele utilizar, ainda que pontualmente, na sua composição, azulejos hispano-árabes, que se conseguem ver aqui. Portanto, aqui tínhamos 4 azulejos hispano-árabes. Este aqui, deste já só restou um pequeno canto, e deste já nem isso se conservava. A cronologia parece situar-se num momento indeterminado do século XVI, mas no século XVI, e nestes azulejos destaca-se este que tem aqui na imagem, pelo facto de ser um azulejo zonado, que é relativamente raro. Eu, pelo menos, não conheço nenhum caso em Portugal, é provável que exista, mas eu não encontrei nenhum paralelo em Portugal. Também não encontrei nenhum paralelo exato para este brasão, embora que parece corresponder a 3 espinhas amarelas sobre fundo azul. Embora existam alguns paralelos aproximados em França. Portanto, isso será um trabalho que será ainda feito posteriormente, idealmente com a colaboração do nosso colega Alexandre Paes. Aparentemente, ele não estará propriamente no sítio original, ou seja, poderá ter sido reutilizado no pavimento, não sendo esse o seu local de origem, embora, enfim, tenhamos que manter essa também como uma hipótese. Relativamente ao Largo do Contador Mor, situa-se igualmente no centro histórico da cidade de Lisboa, perto do topo da colina do Castelo, e próximo do lance oriental da designada Cerca Velha.
Existem também diversos vestígios arqueológicos nas proximidades. No edifício contíguo a oeste, foi, há relativamente poucos anos, detectada uma inscrição romana dedicada a Viva Augusto, numa epígrafe que foi reaproveitada num tanque, para além de importantes vestígios arquitetónicos de época moderna, intimamente ligados àqueles que nós identificámos na nossa intervenção. Também no mesmo lago, do outro lado do espaço, foi encontrada uma estela funerária romana, com uma inscrição dedicada a um cidadão de Felicita Júlia Olisipo. Também esta intervenção se enquadrou na minimização do impacto sobre o património cultural, peço desculpa, decorrentes de um projeto de alteração e intervenção de um conjunto de edifícios para a construção de um hotel. Também aqui, enfim, o projeto contemplava diversos trabalhos de escavação, com impacto no subsolo, e nesse sentido foi efetuada uma fase de diagnóstico que contemplou 3 etapas, espaçadas entre 2019 e 2022. É um processo bastante complicado, edifícios distribuídos por diferentes patamares altimétricos, de diferentes épocas. Nós realizámos 20 sondagens arqueológicas de subsolo e 18 sondagens parietais. Têm sido documentados vestígios de estruturas e contextos arqueológicos que se estendem desde a Antiguidade Tardia, a época islâmica, medieval cristã e moderna. Foram documentadas importantes pré-existências ocultas na arquitetura do atual edifício, que remontam aos séculos XV e XVI. Uma vez mais, só para terem noção do espaço, o conjunto de edifícios é composto por este que está aqui na planta e por toda esta área que vem por aqui, e que, no fundo, todos temos aqui diversos patamares e altimetrias diferentes. Este é o patamar mais baixo, este outro edifício de Gaveto vem uma cota mais acima, e depois naquilo que se pode considerar como um edifício principal, tem uma espécie de uma subcave, não é propriamente uma cave, mas é uma subcave situada debaixo do soalho do edifício, onde efetuámos também algumas sondagens, com resultados muito interessantes, e depois aquilo que corresponde, no fundo, ao piso térreo do edifício, em que intervencionámos todas as áreas que podem ver a azul, a nível de subsolo. A nível parietal, nós fizemos sondagens nos locais assinalados com a linha azul, que, enfim, se concentram sobretudo junto à antena oeste do edifício. Relativamente aos contextos mais antigos, na sondagem 3, que se situa neste local, que podem ver aqui, com a estrela, foram registados depósitos de aterro e uma estrutura positiva diretamente sobre o substrato. Esta estrutura, enfim, é impossível perceber qual seria a sua função, até porque apenas esta pequena parte foi colocada à descoberta, uma vez que ela se desenvolve sobre o alicerce da parede situada aqui neste local. Na sondagem 10, que é imediatamente ao lado, foram apenas documentados alguns depósitos de aterro, um pavimento de terra batida, a um nível de circulação, e 2 pequenas fossas sem nenhuma concentração de material em especial. Relativamente aos materiais, apontam, em termos cronológicos, para um momento bastante tardio, situado entre o século V e o século VI, estando presentes as construções lusitanas, afóricas lusitanas, o Marco 51C, as produções do Mediterrâneo Oriental, leite romano 3, que serviam para transportar vinho, e as terras sigilatas norte-africanas e eficiências tardias. Observou-se um índice bastante alto de material residual, de épocas anteriores, sobretudo da fase republicana. Já da época islâmica, nas mesmas sondagens, portanto na 13 e na 10, identificámos um nível de abandono, com presença de adobos dispersos com sinais de exposição a altas temperaturas, que cobriam um pavimento de terra batida associado a 2 estruturas de pedra. Em corte, nós podemos ver aqui uma estrutura, aqui outra. Esta linha seria o pavimento de terra batida. E aquilo que vem aqui, uns em tons laranja e outros em tons mais amarelados,
corresponde ao derrubo da parede de adobe que caiu para o interior do compartimento, sendo que alguns, os de laranja, são os que estiveram expostos a altas temperaturas, e os amarelados não terão estado, ou pelo menos não têm. Enfim, não foi possível perceber se trata de estruturas habitacionais ou de outro tipo de estruturas, porque a área era relativamente reduzida, e os vestígios, as evidências enfim, não elucidavam propriamente essa questão. Relativamente aos materiais que estão presentes nestes contextos islâmicos, cerâmicas com pintura a branco, cerâmicas vidradas e vidradas com decoração manganês e a corda seca. Datarão, aparentemente, entre o século XI e a primeira metade do século XII. Relativamente à época medieval cristã, contextos preservados são muito poucos, pelo menos identificados enquanto tal, e são de difícil aferição cronológica, porque os materiais que nós recolhemos nesses níveis, e que são, no fundo, os instrumentos que nós utilizamos para datar os níveis arqueológicos, são compostos de cerâmica comum, pouco caracterizador em termos cronológicos e difícil enfim, de datar. Nesta sondagem, na sondagem 1, que fica aqui em cima, nós detectamos a parede, enfim, provavelmente uma casa, vamos nós associar a um piso de terra batida, que está aqui, portanto a parede aí corresponde a este alinhamento e o piso está aqui. O interior dessa parede, como podem ver, é feito de terra, provavelmente uma taita e de fraca qualidade, que não tinha tanta resistência, não estava assim tão compacta quanto isso. A parede era estucada. Numa outra sondagem, na sondagem 8, detectou-se já, enfim, está aqui embaixo, a cerca de 4,30 m, 4,5 m de profundidade relativamente ao pavimento do eixo-chão, aquilo que parece corresponder, ou pode corresponder, a uma calçada. Ela foi bastante afetada neste lado com a fundação desta parede, corresponde a esta parede aqui, e também aqui por esta outra estrutura. Os vestígios mais significativos, tanto em quantidade como no que se refere à sua monumentalidade, são atribuíveis aos séculos XV e XVI, destacando-se pela grande relevância patrimonial aqueles que foram identificados na intervenção parietal em toda esta área marcada a amarelo. Em Pena Oeste, que coincide com o edifício vizinho, e onde identificámos, ao longo de todas estas sondagens marcadas a amarelo, o mesmo aparelho construtivo, não, o mesmo tipo de ligante, a mesma argamassa, uma argamassa muito característica, de cor branca ou esbranquiçada, com muitos picos de carvão, alguns fragmentos de cerâmica bastante moída, que não se verifica, por exemplo, ao nível do primeiro piso, uma vez que o aparelho não se terá preservado. Eventualmente poderá ter ruído durante o terremoto, nessa época. Nessa empena foram detectados, enfim, diversos elementos arquitetónicos, sobretudo portais e portas de serviço. Neste caso aqui uma porta feita com tijolo, uma moldura feita com tijolo. Aqui, semelhante, embora, enfim, mais com alvenaria de pedra e argamassa e apenas um arco quebrado em cima, um arco abatido em cima. Um arco de volta perfeita e um portal manuelino. Esta imagem aqui é uma janela entaipada. Enfim, tudo isto se distribui nesta parede. Todos os elementos são coevos da construção dessa parede que eu estava a falar, que é em Pena Oeste, com exceção do portal manuelino, que é mais tardio. Na análise parietal foi possível observar aqui um rasgo na parede, está marcado aqui no desenho, por esta linha, e onde se observa um tipo de argamassa deste lado, que é igual àquela que eu já descrevi, e uma argamassa diferente aqui. Portanto, foi aberto um vão na parede pré-existente e foi colocado o portal manuelino. Eventualmente, deveria já existir aqui um outro vão, com uma outra entrada diferente, tendo sido depois alargada para encaixar este. Isso aí será mais complicado de saber. Estas portas e portais constituem entradas no sentido este-oeste, isto é, o interior do edifício
para onde se entrava por esses portais, é o edifício vizinho e não o nosso. Nós, do nosso lado, estamos do lado exterior e a entrada era feita para o oeste. Alguns destes elementos arquitetónicos foram anteriormente identificados na intervenção realizada no edifício continente ao oeste, que foi feita já há mais de 10 anos, tendo-se aí registrar os encaixes dos gonzos das respectivas portas. Portanto, a porta, o lado interior, para onde haveria a porta. Que funcionalidade teria esta área marcada a vermelho aqui? Bom, os dados que nós recolhemos durante a intervenção não nos permitem, com certeza, em relação a nenhuma hipótese, uma vez que toda esta área foi posteriormente, já no século XVII, alterada e foi construído o edifício que atualmente lá se vê, com um pátio, com corredores abordados aqui e aqui. Enfim, poderia corresponder, nessa altura, antes da construção desse edifício, a uma área ajardinada, mais provavelmente, ou eventualmente, um eixo viário secundário. Em Pena Oeste é o elemento arquitetónico mais antigo, juntamente com a parede este do corredor de entrada do número 2. Ou seja, aqui a entrada do número 2, esta é em Pena Oeste, e esta é a parede que a parede, a parede este do corredor de entrada. Esta parede este correspondia, na verdade, juntamente, estava associada à antena e correspondia, na verdade, à fachada de um palácio. Todo o conjunto arquitetónico do edifício, incluindo o pátio e as arcadas, que estruturam todo este espaço, são posteriores e poderão corresponder a uma construção do final do século XVI ou já do início do XVII. Aqui podem ver os corredores abovedados que se situam neste local. Bom, voltando a esta parede, então, seria uma fachada. Aquilo que foi colocado a descoberto quando picámos os rebocos e os estuques foi isto. Temos um portal deste lado, temos um portal deste lado, portanto, este aqui é este, e aqui é o norte de volta perfeita, situados a cotas diferentes, e com a fachada estar voltada a nascente. A alvenaria desta parede, que se pode ver aqui e aqui, é constituída por silhares trabalhados e colocados em fiadas, que se articulavam com os dois portais. E reparem que ainda se conserva, enfim, a pintura, as faixas a castanho e a pintura aqui mais amarelada, bem pintada, da última utilização antes de ser tudo encapado e tudo tapado. O portal mais a norte, portanto, o diácono de volta perfeita, este aqui está, e aqui, é chanfrado e está alinhado com um outro portal situado em Pena Oeste, sendo ligado àquele numa calçada. Ou seja, nós temos aqui, é um portal, são dois portais iguais, um situado aqui, outro aqui, alinhados um com o outro e com uma calçada a associá-los. Portanto, era um local de passagem interior. A calçada está aqui, isto é a entrada do número 2. Relativamente ao portal mais a sul, apresenta um arco de volta perfeita, com arquivolta moldurada com várias nervuras e faces côncavas. As ombreiras em jambas são compostas por elementos de calcário com chanfradura. O arco assenta sobre duas impostas com decoração distinta alternada, cada uma com 3 elementos decorativos situados no intradorso e nas faces interna e externa. Por um lado, pináculos invertidos, nervurados e com 5 faces côncavas, com um pequeno cordão na sua extremidade inferior e terminando num pequeno botão. Por outro lado, caras típicas da final da Idade Média e do Arte Moderno. Existe ainda um outro elemento decorativo que apresenta na sua parte superior duas estreitas faixas horizontais com 6 faces côncavas e terminando em bico, estabelecendo a continuidade da moldura do arco. A sua parte superior apresenta-se em forma de pináculo invertido, com 8 faces côncavas e nervuradas, observando-se em 6 delas a representação de uma arruela. Este pináculo é rematado por um cordão horizontal, que podem ver aqui,
sob o qual se observa o brasão dos castros de 6 arruelas, senhores do Paúl do Buquilô, com a representação de 6 arruelas e com a face virada para baixo. Situado no limite sul da parede, e com uma diferença altimétrica relativamente ao outro portal de 1,30 m, que era vencida por uma escada em pequeno patamar, no qual apenas construções de vazamento e negativo dos graus. Ou seja, nós, na frente deste portal aqui, no subsolo, registámos um grande embasamento de alvenaria que seria para suportar a escada, sendo que essa escada está gravada na parede em negativo, aqui 1 grau, aqui outro grau, aqui outro grau, e tem mais 3 graus até chegar à cota do pavimento correspondente à entrada, à cota da soleira destes outros portais. Do lado interior arrancava uma escadaria, portanto, do lado interior do portal situado no topo das escadas, arrancava uma escadaria subindo de sul para norte, apoiada nas duas paredes do corredor, conservando-se do lado interno, que é este lado aqui, um corrimão embutido nos telhados da parede. Esta escadaria passava precisamente por cima dos dois portais de arco de volta perfeita, chanfrados, situados mais abaixo, ou seja, aqui. Aqui podem ver alguns pormenores do arco, do corrimão embutido. Relativamente à cronologia deste conjunto arquitetónico, o estilo dos portais, sobretudo do portal situado mais a sul na fachada, remete para a segunda metade ou último quartel do século XV. O escudete de armas dos castros de 6 arruelas, senhores do Paúl e do Buquilô, que num dos capitéis daquele portal ostenta na sua face, interior, não deixa dúvidas quanto ao protocar-se de uma fachada do Palácio de Dom Álvaro de Castro, que foi vereador da fazenda de El-Rei Dom João II e governador da Casa do Cível ao tempo do Rei Dom Manuel. Esta informação foi-nos passada, é constante do Álvaro de Júlio Castilho. Relativamente à cronologia dos materiais, do enchimento da vala, da formação dessa parede, fachada, as chamadas 3 ideias, remete para o final do século XV, embora, enfim, os materiais sejam sobretudo abundantes e diversificados na sondagem, onde nem sempre estão em contexto. Vou ver aqui, essas importações valencianas, francesas, majólicas, vibrados de produção regional local. Materiais dessa tecnologia surgem também em quantidades significativas em aterros de épocas posteriores, fora de contexto. Tem aqui mais uma série de materiais desses contextos, dessa época, em alguns casos com peças já na época posterior, portanto, em vários estratos cronologicamente posteriores, sempre, ou muitas vezes, com presença de azulejos hispano-árabes, tanto de corda seca como de aresta. Observou-se ainda, e é um caso bastante interessante, porque parece-me que esta reutilização destes azulejos corresponderá muito provavelmente a uma ação situada no século XIX. Conseguimos, enfim, documentarmos, detectarmos a reutilização dos azulejos hispano-árabes na decoração de edifício moderno, numa formulação já contemporânea, no rodapé do roupa-pinto. Enfim, estes azulejos foram atualmente recuperados e retirados para serem devidamente depositados. Sobre o efeito do terremoto de 1755, no Palácio, nós não detectamos muitos contextos diretos. Mais indiretamente, é possível perceber que houve uma remodelação bastante importante, mas nos locais que nós intervencionámos, não há tantas evidências diretas. A desativação, no entanto, é possível perceber que a desativação daquele conjunto arquitetónico, ou seja, da fachada, aquela fachada que ali está, e daquelas entradas de todos os portais, terá sido feita já no projeto de remodelação do edifício datado de 1899 a 1902, uma vez que nós sabemos que, a partir dessa data, essa fachada deixou de estar visível, e, por outro lado, sabemos que em 1889, pouco tempo antes,
Júlio Castilho esteve nesse local, no pátio de entrada, que dava entrada através da fachada. Ele visitou apenas essa parte, não entrou no edifício porque não teve autorização, mas ele faz uma descrição exata daquilo que nós detectamos ali, desde a calçada, às pinturas nas paredes, aos elementos decorativos dos portais, no fundo, esta descrição que tem toda a área da loja referida por Júlio Castilho corresponde ao local existente, nós detectamos a fachada e a calçada, foi igualmente desativada na remodelação de 1999. Embora de extremo interesse e valor patrimonial, estes dados são difíceis de interpretar, à luz do que seria a planimetria do edifício funcional, no que se refere à totalidade da planta do edifício, naturalmente, presume-se ter sido o Palácio de Dom Álvaro de Castro. Trabalhos futuros, enfim, poderão vir a elucidar relativamente a esta questão. Por fim, a Igreja de Santo André, localizada no centro histórico da cidade, entre a Colina de Castelo e a caminho da Colina da Graça, onde também, mais uma vez, como é comum em Lisboa, rodeada por diversos sítios e edifícios arqueológicos, nomeadamente a Muralha de Fernandina, o Convento de Salvador, Alcácer do Funchal de São Jorge, que está aqui, o antigo Convento das Mónicas, a Calça de Tijolo, a Igreja de Santo Tomé. Enfim, o enquadramento da intervenção regra-se também na minimização de impactos no património cultural, decorrentes do projeto de alteração do edifício, que contemplou também alguns trabalhos de escavação com impacto no subsolo. Aqui à esquerda podem ver já o resultado final depois da reabilitação do edifício, no exterior. E aqui do lado direito tem uma fotografia da loja peixaria que existia nesta entrada aqui, e onde se observava já então um arco gótico, aqui, e um outro aqui onde foi encastrado um frigorífico, uma arca frigorífica. Esta escavação foi realizada em 2018, tendo-se efetuado um rebaixamento geral, tendo em conta o projeto, a pouca profundidade, e mantendo os dois níveis patamares que existiam já no edifício. Foram documentados vestígios de estruturas e contextos arqueológicos atribuíveis às épocas medieval e moderna, e documentados diversos vestígios arquitetónicos relacionados com a antiga Igreja de Santo André. Enfim, a igreja foi mandada destruir, a Igreja de Santo André foi mandada destruir, parcialmente destruir, pelo Presidente da Câmara de Lisboa, cerca de 1845. Basicamente, o que foi feito foi feito um corte na diagonal no edifício religioso. Imaginem que aqui estamos na zona do altar, portanto aqui seria o eixo em pena lateral. Isto vem aqui marcado, são aqueles dois arcos que nós já vimos na fotografia anterior. Nesta fotografia vê-se o edifício já cortado, já aqui com uma série de lojas, no resto do chão. Os vestígios arquitetónicos da antiga Igreja de Santo André, que nós tratámos na nossa intervenção, respondem, por um lado, ao nível do resto do chão, estes dois arcos góticos, com este elemento arquitetónico localizado aqui. Ao nível do primeiro andar, temos uma janela, tinha, para além, enfim, da janela e de toda esta celharia, tinha este negativo logo desde o momento em que foram retirados os rebocos que vestiam, o primeiro reboco que vestia a parede, e que é possível que corresponda, no fundo, à arcada, ao limite de uma das capelas laterais. A nível do subsolo, praticamente à superfície, não é? Portanto, nós retiramos o soalho, por baixo do soalho existia um nível, um depósito, um extrato de terra bastante solto, até que assentava diretamente sobre este resto de pavimento de tijoleira, onde foram reaproveitados diversos azulejos fenolárabes, visivelmente não in situ, eles nem sequer respeitam, enfim, a métrica nenhuma, são vários tipos, corda seca e da aresta.
Estes azulejos foram levantados, naturalmente, estudados, estão em fase de estudo, o museu de azulejo, mas foram também identificados fragmentos de um outro tipo de azulejo, muito provavelmente pertencente a um painel que foi destruído e que poderia corresponder a um estilo semelhante do painel da Nossa Senhora da Vida, que atualmente está exposto no Museu do Azulejo e que podem ver à direita. Entretanto, já foram feitos trabalhos de análise clínica das pastas e ao vibrado, pelo Alexandre Paes e pelo MEC, e enfim, conclui-se que possivelmente será uma produção ligeiramente mais tardia, mas ainda assim produção figurativa e muito interessante. Para finalizar, só de realçar que a arqueologia tem documentado uma certa perpetuação do gosto pelos azulejos hispano-árabes, que é visível, como eu já referi atrás, nas diversas e contínuas reutilizações desse tipo de azulejo. Vão sendo registradas em várias intervenções arqueológicas em contextos que se estendem do século XVI ao século XX, que é, no fundo, aquilo que acontece nos três locais que eu apresentei aqui hoje, que reflete, de facto, um gosto intemporal por este tipo de azulejo. No entanto, embora sejam excelentes indicadores cronológicos para a datação dos níveis arqueológicos, uma vez que estão relativamente bem estudados e as cronologias de produção e dos diferentes estilos, dos diferentes padrões, esteja relativamente bem estabelecida, esta contínua e habitual reutilização destes materiais aconselha sempre alguma cautela na hora de estabelecer cronologias, tendo sempre, enfim, como é habitual e é suposto, que se confirmar com os outros materiais se de facto os contextos são daquela época ou se aqueles materiais são residuais naquele local. E é só. Muito obrigado. Muito obrigada, Vítor, por esta tão interessante apresentação destas três escavações arqueológicas, com algum azulejo. Creio que esta última será aquela que tem mais azulejo, ou que os fragmentos têm um impacto um pouco diferente das anteriores. Mas, enfim, antes de abrir aqui abrir o debate ao público em geral, queria só começar por perguntar à Anabela se ela queria acrescentar alguma coisa ou se queria fazer alguma intervenção inicial. Obrigada. Não, nós combinámos previamente tudo o que seria dito e eu acho que nesta apresentação que o Vítor fez ficou tudo dito, tudo o que nós os dois tínhamos para dizer. Obrigada. Obrigada. Então, eu aproveitava só para fazer um brevíssimo comentário. Não sei se conhecem o trabalho que nós temos vindo a desenvolver na rede de investigação em azulejos, sobre a catalogação de azulejos de padrão, e que precisamente nesta altura conta com um reforço muito significativo na área destes padrões hispano-mouriscos, mudéjares, enfim, a própria designação também está em constante discussão, mas que conta com um reforço muito significativo da nossa doutoranda, que também está aqui presente, a Rafaela Xavier, que tem vindo a desenvolver este trabalho sistemático de identificação e de catalogação dos padrões, que agora é complementado também com uma aplicação informática designada como VISE, em que vos pode ser bastante útil, porque podem fazer o upload de uma fotografia de um fragmento que tenham encontrado em contexto arqueológico e ter como resultado logo, portanto, um resultado visual, o padrão a que esse fragmento pertence, ou a família de padrões a que esse fragmento pertence, e a partir daí perceber
quais as cronologias que são apontadas de uma forma genérica para esse padrão e se o mesmo estiver aplicado em algum local que já tenha sido inventariado por nós, também encontram essa localização. E, portanto, queria só partilhar isto, não sei se conhecem o sistema. E sem dúvida que sim, que vamos consultar e utilizar esse catálogo, porque, enfim, é uma ferramenta essencial e muito nos ajuda no desempenho da nossa profissão. Não sei se a Rafaela tem alguma coisa a acrescentar, uma vez que isto é a área em que ela tem trabalhado nos últimos anos. Sim, acrescentar, eu acho que são mais questões, não sei se me posso adiantar. Eu Claro, com certeza. queria agradecer à Anabela e ao Vítor por esta apresentação e queria perguntar desde já se existe algum relatório, algum artigo sobre este trabalho nestes 3 núcleos, nestas 3 escavações, ah, que eventualmente esteja publicado ou que possamos consultar. E tenho uma questão específica, relativamente ao pavimento do núcleo do Campo das Cebolas. Hum, se se o pavimento é de tijoleira, como nós hoje a designamos, ou se é um ladrilho. Ou seja, a minha questão é se, há vestígios de vidrado nessa tijoleira, se é vidrado ou não, e se corresponderia a um pavimento original ou não. Olá, Rafaela. Relativamente às publicações, só da Igreja de Santo André. A Igreja de Santo André, sim, há publicações, nomeadamente as análises que foram feitas. Neste caso, só daqueles azulejos figurativos. Dos outros sítios ainda não. Tanto uma como outra, Campo das Flores e Conta da Morte, são intervenções que ainda não terminaram, na verdade. Bom, o Campo das Flores está praticamente terminado. No caso do contador de Mor, aquilo que nós fizemos até agora foi só o diagnóstico. Falta toda a fase de execução, que será uma intervenção muito grande e dará muitos dados. E, portanto, estar a publicar uma coisa agora, depois pode ser, enfim, pode chegar a uma conclusão diferente depois de ser áreas maiores, não vale a pena. Relativamente ao pavimento do Campo das Cebolas, não sei se percebi a questão. As tijoleiras, tirando os azulejos para o árabe, as tijoleiras são em barro cozido, barro vermelho, não tem vidrado nenhum, não tem nada. Eu chamo de tijoleiras, eventualmente desse eu chamar ladrilho, mas não tem vidrado em nenhum dos casos. O pavimento é original, no sentido em que foi construído naquele local, em determinada época, e foram utilizados aqueles materiais. Aquilo que me parece possível é que, quando aqueles azulejos que ali foram colocados, terá eventualmente sido a segunda vez que eles foram utilizados. Ou seja, serão reutilizados. Pode não ser. Podem ser originalmente a primeira utilização deles, primária, ter sido aquela. É só, enfim, uma sugestão ou uma hipótese. Ok, Pronto, penso que é isso. ok. Obrigada. Nada. Obrigada. Não sei se há mais questões. Alguém na audiência quer colocar alguma outra questão? Eu acho que Sim, sim. a Patrícia Nóbrega estava a levantar a mão. Não sei se levantou. Patrícia? Sim, sim. Queria só, pronto, agradecer também a comunicação. Perguntar apenas em relação àquele azulejo muito curioso que mostrou com as 3 pinhas, o hispano-árabe, também do Campo das Cebolas. Se, no caso, se é um exemplar único, ou se existem vários e em que situação é que se estariam no pavimento, se foi possível observar isso no pavimento, seria uma aplicação varietal, e referiu também que não sabia exatamente qual seria a família que estaria associada caso se tratasse de um brasão, mas fez uma referência que talvez já tivesse visto algumas coisas próximas em contexto francês, se eu
apanhei bem o que referiu sobre esses azulejos. Era só a minha curiosidade sobre esses exemplares. Obrigada. Ok. Obrigado pela pergunta. Sim, é único. Nós os azulejos, naquele pavimento que eu mostrei, só havia 2 azulejos conservados, esse e o outro, né? Diferentes um do outro, o único brazonado era esse. Os 2 do meio já lá não estavam, embora exista, no caso de um vestígio, de facto eram azulejos para lá, porque ali estava, e eles estavam aplicados num pavimento, portanto, no chão, não numa parede. Quando eu referi que parece que será uma hipótese que aquela utilização no pavimento seja uma reutilização, já uma segunda utilização daquela peça, é precisamente porque acho que é possível que ele tenha sido anteriormente utilizado numa parede. Embora, enfim, não passe de uma hipótese para a qual nós não temos qualquer forma de responder, não é? Então, pronto, creio que, não sei se me esqueci de alguma questão que colocou. Sim, obrigada. Continuam a aparecer vários comentários no chat a agradecer a apresentação. Resta-me agradecer uma vez mais aos convidados de hoje, ao Vítor e à Anabela, esta comunicação. Nós é que agradecemos o convite, uma vez mais. Muito obrigada a todos. Aproveito para desejar umas ótimas férias. Mais uma vez, obrigada aos nossos convidados e até breve ou até outubro.